Eu acredito que dias de chuva são ótimos dias para ir ao museu, por isso eu estou aqui em frente ao CCBB Rio para ver a exposição do grupo cubano Los Carpinteiros. A exposição do Los Carpinteiros chama-se Objeto Vital. O Los Carpinteiros é um coletivo artístico formado em Cuba em 1992 e é composto por Marco Castillo, Dagoberto Rodrigues e Alexandre Erechea. O Alexandre Erechea saiu do grupo em 2003. Eles se conheceram no Instituto Superior de Arte em Havana. Depois de uma aula, eles fizeram uma dinâmica e a partir daí essa dinâmica se desenvolveu e eles começaram a fazer trabalhos em conjunto. O nome Los Carpinteiros foi dado pelos colegas deles que viam sempre eles trabalhando com madeira. E eles trabalhavam com tocos de madeira, madeira de demolição, e tem muitos trabalhos no CCBB com essa primeira fase, trabalhando muito com madeira. Na época, Cuba estava passando por um processo muito difícil, a União Soviética tinha colapsado, o embargo dos Estados Unidos continuava e eles não tinham muitos materiais, mas tinham um estudo muito bom. Eles sabiam o que estava acontecendo no resto do mundo sobre arte contemporânea e desenvolviam seus trabalhos com poucos materiais, com parcos materiais, mas com muita criatividade. Evidenciando essa primeira fase em que os três trabalhavam com madeira, tem um trabalho que se chama Dos Pesos. Ele está no começo da exposição e é uma cédula gigante de madeira em que eles se retratam catando madeira para fazer os próprios trabalhos. Então fiquei pensando nessa questão da cédula, da madeira que vira papel e que depois vira cédula gigante, a questão do embargo econômico de Cuba, em Cuba, e várias questões. É um trabalho bem interessante. Tem um outro trabalho que eles se retratam também, que se chama Havana Country Club. Eles retratam o Instituto de Arte de Havana, onde eles estudaram. Antes lá era um country club, era um lugar onde se jogava golfe. Os magnatas cubanos e os estrangeiros dos Estados Unidos iam para lá para jogar golfe. Então eles se retratam jogando golfe. No salão principal do CCBB tem um trabalho que se chama Sala de Leitura. Essa sala de leitura é uma réplica de um presídio panóptico. Então no centro da estrutura você pode ver todo o local. Mas é uma sala de leitura sem livros, tem só os nichos dos livros. Então eu fiquei pensando por que essa falta dos livros na sala de leitura, que na verdade é um presídio, é uma questão interessante de se pensar, né? Como que a falta de conhecimento, porque lá em Cuba o conhecimento era farto, mas os elementos eram parcos. Então, como que isso influenciou nesse trabalho e nos trabalhos restantes deles? Eles têm muitas reflexões em torno e a partir de elementos arquitetônicos. Tem algumas aquarelas que dialogam com isso, inclusive uma que se chama Yucimi. Yucimi quer dizer um nome, é um nome que ficou comum em Cuba. Tem influência dos Estados Unidos, que quer dizer você me vê, mas é um nome que ficou feminino e comum em Cuba. Eles têm muitos trabalhos que remetem à questão nacional, inclusive existe uma sandália onde há um mapa de Havana nela. É um trabalho que você pode pensar, você está levando Cuba com você, e eu fiquei pensando também nas relações de caminhada, a sandália talvez como um elemento assim, mais acessível a todos. A questão da música também está muito presente no trabalho deles. Existe, por exemplo, uma série de violões que lembram as fases da lua, com as bocas dos violões. Então eu fiquei pensando numa serenata luar, né, com esses violões. Existe um trabalho também que são vários instrumentos que aparentemente se derretem como velas no chão. Então eu fiquei pensando que talvez lembrem essa questão da música muito quente, muito presente no imaginário cubano e acredito também no cotidiano cubano. Existe também um outro trabalho que fala sobre isso, na verdade são dois vídeos muito legais que tem lá. Um é um trabalho que chama Conga Irreversível. Tem uma galera pintada de preto e branco e a música ao contrário nas ruas e os dançarinos e músicos vão caminhando ao contrário.
Tem outro também que uma pessoa vai levando, a princípio você não sabe muito bem o que vai levando montanha de gelo acima, depois a gente sabe que é uns instrumentos musicais, para tocar em cima de um grande monte cheio de neve, então é difícil caminhar até lá. É um trabalho também bem legal do Los Carpinteros. Tem também um púlpito lá, mas ele é de papelão, talvez questionando a fragilidade e ao mesmo tempo a potência do discurso, essa pompa do discurso, essa brincadeira que existe também a partir de sociedade de consumo também, com um trabalho que é um carrinho de supermercado, mas ao mesmo tempo uma lixeira. Então essas questões, né, de capitalismo, socialismo, acho que estão presentes muito nos trabalhos deles. Então lá você pode encontrar também muitas pinturas, são aquarelas que remetem a elementos arquitetônicos também, remetem a objetos que podem ser construídos, eu imagino, parecem um pouco como planejamentos também para possíveis objetos. Tem também algumas esculturas na exposição, esculturas que remetem a esculturas verdadeiras do leste europeu, da Rússia, do bloco socialista, que também foram feitas em Cuba. E eles fizeram uma reinterpretação desses objetos, só que revestidos de legos. Eu fiquei pensando como essa questão da brincadeira está inerente e também não só a ludicidade, mas também como que esse elemento, o Lego, ele de certa forma ele remete a um capitalismo. O Lego também não é barato, né? Para fazer uma estrutura grande de Lego também se gasta muito dinheiro. Então essa exposição do Los Carpinteros me fez pensar muito, eu ainda fiquei reverberando durante muito tempo, pesquisando sobre isso, porque eles trabalham com uma certa ironia e têm trabalhos muito legais, ao mesmo tempo bastante políticos, ao mesmo tempo falando muito de Cuba mesmo, e em dado momento o curador faz uma expansão, né? Coloca alguns trabalhos em outros núcleos em que eles são feitos de forma um pouco mais industrial, como por exemplo uma cama que se abraça a outra, que vai por cima da outra. Tem também um escaninho, como se estivesse derretendo também. Algumas xícaras que estão grudadas nas paredes. Então a exposição chama-se Objeto Vital e não é à toa, né? Eu acredito que tem uma relação com vitalidade, porque os objetos eles emulam uma força, ao mesmo tempo de utilitarismo, de necessidade, quais objetos são realmente necessários, uma questão artística muito forte, para que serve o objeto de arte, por exemplo, né? E as relações nacionais de Cuba, que estão muito presentes. Então os trabalhos deles, penso que são como alavancas de pensamento para a gente poder refletir sobre o espaço, sobre nosso território, relações de consumo e de sociedade, não só da sociedade cubana, mas da sociedade em geral.